Sejam bem-vindos, aventureiros e aventureiras, para mais um episódio do Fora da Masmorra. Como sempre, trazendo essas notícias nerds aí, mais recheadas aí do mundo nerd que a gente sempre gosta, né? E como sempre, a gente tá aí trazendo as notícias para vocês e eu, mais uma vez aqui, sozinho, né? Porque ainda não tivemos o pedido de desculpas, né? Ó, De... olá, olá, aventureiros e aventureiras de plantão. Parece que o Ele sindicato tá aqui. goblinístico não conseguiu me segurar por muito tempo. Ah, gente. Parece que ele retornou. Exatamente, galera. Após semanas de negociação e Hum, ameaças de contratação para a substituição da força de tarefa Goblin por kobolds, estamos de volta com a nossa estrutura restaurada. E as reclamações cessaram, Du. Foi incrível. É porque me disseram que os kobolds cobram 10% a menos do que os goblins. gente, não sabia disso. Não sabia? Tava Deveria sabendo. saber, deveria saber. Então você Eu mesmo tava aí, seu sabendo. goblin trabalhador, tô de olho em você, fica esperto. Tem sempre um lagarto querendo seu lugar, tá? Então, Du, estamos de Diga. volta, né, caros aventureiros e aventureiras, pra falar mais uma vez aí, né, Duro? Nosso lindo e maravilhoso Fora da Masmorra. Então eu não faço ideia do que você tava falando antes, tá? Mas creio que deve ter Bom, sido muito legal. eu tava fazendo a introdução de sempre, falando que é mais fora da masmorra, que a gente tá aqui pra trazer notícias quentinhas do mundo nerd, blá 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 de sempre. Ah, entendi, claro, faz todo sentido, galera. Então, né, Du, a gente tá aqui pra fazer esse Fora da Masmorra de retorno aí, e ao mesmo tempo é um Fora da Masmorra de despedida, olha só. Que assim como É isso uma mesmo. como uma linda Ouroboros ali, a cobrinha lá da mitologia do Fullmetal, na mitologia nórdica, de um monte de coisa. Não, nórdica é a Jomungard, né? Se não me falha a memória. Ah, A não gente lembro tem, qual que é o nome galera. dessa mitologia, não, mas tem em algum lugar do mundo tem essa história aí. Tem sim. Porque para todo início existe um fim. E todo fim pode representar um recomeço em algum momento. Mas, né? Exatamente. Ido, vamos lá. Foram numa recapitulação rápida. Foi aí um ano. O episódio é um ano, que a gente começou em fevereiro do ano passado. Exatamente, fevereiro do ano passado, a gente tá aqui em abril. Tivemos muitas tribulações nos últimos 2 meses. Mas aí, cara, um ano aí criando Muitas tribulações. conteúdo pra internet, falando das coisas nerds que a gente gosta. A gente começou falando muito de RPG e depois foi diversificando. Então, cara, pra você, fala aí o que você achou maneiro nesse ano que passou. Cara, é difícil até de contabilizar tudo, porque foi muita coisa, assim, sabe? Primeiro, o fato de eu estar em frente a uma câmera falando com pessoas que eu nem conheço, entendeu? No início, quando você lançou a ideia, eu já fiquei assim, meu Deus, eu vou fazer isso, vai ser assustador. E foi assustador, mas aos poucos eu fui. No começo não tinha câmera, né? Então era mais Né, fácil e exatamente, tal. bem mais fácil. Era só áudio, então a gente ligava ali, ficava gravando e blá 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 blá, e era de boa. Mas mesmo assim, no começo eu ainda tive um pouquinho mais de timidez, e agora. Aí depois, assim, fui melhorando aos poucos, ainda tem muito que melhorar, claro. Porém, eu acho que isso daí foi um dos primeiros aprendizados desse um ano, né? E fora isso, eu acho que ter a oportunidade de falar de coisas que a gente gosta, né? A gente já fazia isso antes, né? A gente sempre estava batendo papo, falando sobre RPG, ou então filme, série, jogo. é, E eu acho que isso foi unir os dois mundos, né? Porque não falar e deixar que os outros escutem o que a gente tá conversando sobre as nossas conversas, né? Então acho que isso foi legal e eu acho que isso facilitou também é, criar esse tipo de conteúdo pro pessoal. Eu acho que é isso, assim, sabe? Com E certeza. claro, né? Muita coisa que a gente aprendeu. Até no início a gente não sabia editar áudio. Aí fomos lá Exatamente. começar a editar áudio. Não que hoje Depois- seja um áudio primoroso, nossa, Não. que incrível, mas é A gente muito não tem melhor. estúdio, É, né? inclusive, né, Percebe-se
É. Percebe-se que minha câmera tá aqui, ó, toda quadriculada, Explodida. pixelada, porque eu não conseguia achar, não tô na minha masmorra de sempre, não conseguia achar um ângulo bom aqui, com iluminação boa, e ficou isso mesmo, né? Infelizmente. Você tem noção? Essa parede aqui, que vocês estão vendo aqui atrás, é vermelha. É vermelha. Acreditem no É Dudu. vermelha. É vermelha. Acredite. É verdade esse bilhete. Uma coisa que eu ia dizer é que, inclusive, a gente regravou o episódio 1, né, cara, ao decorrer do tempo e substituímos ele pra que ele ficasse mais legal, porque o primeiro áudio era terrível, era horrível. Nossa, O 2, culpa minha. péssimo também. Mas do O 2 a 3. gente regravou, só que a gente não conseguiu editar ainda. Exatamente. Porque, como a gente já falou, muitas coisas aconteceram Exatamente. durante o tempo E, cara, é incrível você ver como é que você vai aprendendo habilidades novas, né? A própria edição de áudio, a edição de vídeo depois, quando a gente começou a fazer os conteúdos em vídeo aí nos últimos meses. A questão dos jogos lá também, que a gente fez um, mas não morra também. O outro tá gravado, só não tá editado também, mesma situação. Então, E foi ótimo aquele episódio, cara. é o episódio perdido que a galera não vai ver. Poxa. E, cara, tipo, é muito gratificante poder falar de algo que você gosta. Pra mim é assim, né? É muito gratificante poder falar de algo que eu gosto, saber que existem pessoas que estão me ouvindo e que podem concordar, discordar de mim, etc. Eu acho isso uma parada muito bacana, porque é uma relação que eu mesmo tive com muitos podcasts que eu escutava. Então, né, a gente tem as nossas referências, a gente tem a galera que a gente escuta, então poder ter a chance de representar para outras pessoas o que aqueles seus, vamos dizer assim, ídolos ali, né? Aqueles seus amigos ali de um fone de ouvido de distância representam pra você, é uma coisa muito legal, entendeu? Inclusive, gravar, por exemplo, os episódios de RPG foi muito maneiro, uma experiência muito bacana. Dá um trabalho do inferno, mas é maneiro pra caramba, entendeu? Então, isso tudo eu acho que vai agregando, né, na experiência que a gente teve ao longo desse ano. E, cara, assim, né, Edu, a gente já agradeceu veementemente várias vezes ao decorrer do ano. Várias vezes. Entendeu? Já inventamos 1 milhão de palavras ao decorrer do ano. Neologismo aí comendo solto, bem bacana. Eu sempre trocando bem divertido. Uma ordem das palavras, Exatamente. falando alguma coisa ao contrário. Já falamos de muitos goblins. Vários cortes, né? Porque sempre essas coisas não saíam no áudio, né? A gente cortava, né? Porque Exatamente. sempre tem que regravar alguma coisa. Exatamente. Então, galera, foi uma experiência muito bacana mesmo. Mas, infelizmente, né, pra nós jovens CLTs, tá bom, nem tão jovens, mas ainda CLTs. Não sou CLT. Você é louro, José. Então, pra gente... O Dudu é vagabundo aí, nem fala nada. Aí, ó. Não sou vagabundo. Não sou vagabundo, gente. Eu sou bolsista. É diferente. Tá bom. O cara só quer saber de bolsa, galera. Olha aí, ó. Tá? E, galera, foi um ano bacana, foi muito legal, foi muito gratificante. Eu acho que assim, a experiência é muito, muito interessante, principalmente de colocar vídeos tanto no Spotify quanto no YouTube e de começar a entender como o algoritmo funciona, as coisas que estão mais em trend, você vê esse efeito quando você lança um episódio de um assunto, de alguma coisa mais recente, então você vê que existe realmente uma diferença e como a estratégia, né, ali ela faz diferença para você lançar os episódios, escolher os temas, né, mas também preparar os roteiros, fazer toda a roteirização, escolher as notícias, igual a gente escolheu toda semana durante esse último ano. Então tudo isso é uma parada bem bacana, galera, mas é muito difícil de conciliar com a vida cotidiana. Então, eu acho que... Querendo ou não, os goblins, editores, roteiristas, somos nós mesmos, tá, gente? Era um trocadilho que a gente fazia. São os nossos amigos imaginários, pô. É, exatamente. Então era a gente mesmo. A mansão Foster, praticamente, o negócio. Não existia Goblin nenhum, era a gente mesmo. Eu acho que ninguém vai ficar surpreso que não existia Goblin. Mas... Kobolds existem, então, seu Goblin safado. Você fica quieto aí na sua aí, que senão vou te substituir pelo Kobold. Pera aí, agora você tá me deixando... Como assim Kobold existe? Explica aí. Ué, como assim os Kobolds não existem, cara?
Mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, galera, é muito interessante trabalhar com isso e algumas informações que eu acho que são válidas, né, Edu? Pra galera ter uma noção. Por exemplo, pra gente poder editar um episódio que vai ter 20 minutos de Fora da Masmorra com vídeo, era no mínimo 2 horas de edição, mano. Entendeu? Pra colocar o meme, encontrar aquela referência certa, colocar na hora certa, montagem e tal. E isso quando a gente já tava mais ou menos bom pro negócio, né? Então, editar o áudio, então, de 40 minutos, 50 minutos, caraca, tomava horas e horas e horas. Então, é uma informação interessante, né? Pra algum aventureiro aí que esteja pensando em mergulhar a fundo aí nessa criação de conteúdo, seja um podcast com vídeo ou só áudio, né? É uma parada legal. Mas, galera, não tem jeito, ficou difícil pra caramba da gente conseguir conciliar tudo. E por isso que a gente tá aqui no Fora da Masmorra final, pra poder dizer pra vocês que foi muito bom estar fora da masmorra. Exatamente, estamos falando Fora da Masmorra. Mas foi muito legal estar com vocês ao longo do ano, uma experiência muito bacana. Esperamos que vocês também tenham gostado. A gente teve uma recepção muito positiva, principalmente nos 4, 5 primeiros meses de lançamento do podcast, e depois quando a gente começou a lançar os outros formatos com vídeo e tal, também foi muito bacana, muito legal. Mas não morra também foi ótimo. Sim, quando a gente começou a fazer os shorts e colocar e tal, aquilo, tudo foi uma experiência muito bacana. E como tudo na vida, as experiências bacanas, elas ficam com você para além, né, de onde você esteve com elas. É até aquilo que a gente gosta de falar bastante, falando muito aí ao longo desse ano do RPG. Que o RPG ele é tão interessante que ele te proporciona aventuras e experiências fora do seu cotidiano que você não conseguiria viver de nenhuma outra maneira e que elas vão seguir com você quando elas são muito memoráveis. Então esse é o desejo que a gente tem, que esse ano aí de MD2 aí com vocês tenha sido memorável o suficiente para que vocês se lembrem de nós durante um tempo, tá, galera? A gente sabe, o HD é pequeno, vai apagando os arquivos antigos para colocar os novos. Não tem muito o que fazer, mas contanto que vocês tenham curtido essa jornada com a gente, o tempo que a gente dividiu junto foi muito bacana, Edu. E exatamente. Pra mim é isso, a gente não sabe como vai ser no futuro, se um dia as coisas vão normalizar, se a gente um dia vai voltar a fazer esse projeto ou não, ou se vamos fazer projetos novos, independentes, cada um na sua, não se sabe. A coisa linda do encontro aleatório, assim como o destino no RPG, é que ele é completamente imprevisível, então tudo pode acontecer, mas uma coisa é certa, e se a gente se encontrar de novo, a gente vai se divertindo. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido muito, foi divertido pra mim, tenho certeza que foi divertido pro Dudu, foi uma experiência bacana, e vamos abrir espaço para que mais experiências bacanas apareçam por aí. Espero não ter enchido muito o saco da galera com as minhas filosofias de boteco aqui, porque eu gosto de dar umas viajadas nos pensamentos de vez em quando. Nossa, gente, quantas vezes eu tava... Mas... a gente tá gravando o Diogo, vai, fala. Gente, não para não. Lembra dos TCCs? Lembro. Caraca, ele falava um negócio... Cara, eu pensando comigo, como que eu corto o Diogo? Como que eu faço ele parar de falar? É difícil, difícil. Enfim, é um hobby dele, ele gosta de falar, gente, é isso. Gosto bastante, galera. E, bom, acho que é isso, Du. Não sei, considerações finais aí que você tem a dizer pro nosso querido cativante público aí de um ano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido pra vocês, quanto foi divertido pra gente. E como o Diogo disse, provavelmente a gente não sabe como que vai ser no futuro, porém, quem sabe... a gente não retorna aí. Assim, eu gosto de deixar sempre aquele pinguinho de esperança, né? Quem sabe, né? Vai que dê uma melhorada nas coisas e a gente pode voltar com esse projeto aí. E é muito divertido, então... Bom, vamos deixar esse no ar, assim, quem sabe. Então tá bom, vocês viram aí, galera? Deixando o gancho safado aí, sem vergonha pra trás, tá bom? Mas é isso, é legal, foi bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, manda aí uma mensagem pra gente. Eu não pretendo, né, Du? Acredito que nenhum dos Goblins aí, nem o Goblin Social Media pretende excluir as contas em nada do gênero. Elas provavelmente vão ficar lá só sem atividade.
sim, vão continuar lá, com Mas, certeza. bom. E é as mesmas coisas, os episódios também vão continuar ali no Spotify. Quem quiser ouvir, relembrar alguma Exatamente. coisa. E se por algum motivo a gente resolver aparecer de volta, galera, dar um respawn de Diogo e Dudu aí, vocês vão ficar sabendo por lá com certeza. Com Então, certeza. se o destino permitir, a gente se encontra de novo. Se não permitir, tenham uma excelente vida. Valeu. Se divirtam com os diversos conteúdos. Continuem jogando RPG. Continuem lendo os Isso, livros, não os deixe- bons livros. Principalmente de fantasia e ficção histórica. São meus gêneros favoritos. Então esses aqui eu vou puxar a Perfeito. sardinha pro lado deles, tá, galera? E criem seus sistemas, vivam suas aventuras com seus amigos, tenham bons momentos, histórias memoráveis. E, cara, se a criatividade, a vida, os dons artísticos permitirem, né? Escrevam, gravem vídeos, façam podcasts, músicas, o que for, porque tudo isso faz o RPG se retroalimentar e cria histórias e incentivos e inspirações para cada vez outras pessoas olharem para aquilo que você tá fazendo e falar: caraca, que bacana, eu consigo fazer alguma coisa assim? Não sei, vamos tentar? Então acho que isso é grande parte da parada. E galera, por mim é isso. Um último forte abraço, agradeço aí veementemente a presença de vocês. Estejam, bom, abraçados digitalmente, tá bom? E se precisar de qualquer coisa, literalmente agora eu posso falar, não contem comigo, tá bom? Ó, Nossa. Horrível. essa é Essa é clássica. uma forma de finalizar, meu Deus. Tá bom, então apaga, volta aí, Goblin. Então, pessoal, se precisarem de qualquer coisa, contem comigo. Mandem uma mensagem aí, pombo correio, amuleto de qual pra gente, que um Goblin Sim. ou talvez um Kobold vai respondê-los aí, tá bom? Então, Du, É isso aí, gente. pra mim é isso. Forte abraço pra todo mundo. E como um bom artista de teatro, eu me despeço, deixo o palco. Valeu, valeu. Falou! Valeu, pessoal. Até mais. E até mais não. Valeu, pessoal. Até um dia. É isso aí. Valeu.